Olá, meu jovem, minha jovem do primeiro ano. É bom tê-los aqui de volta de férias. Nós podemos agora conversar sobre o nosso novo livro. Entramos agora no livro 3, tá? E um assunto super tranquilo. Olha que bom. Vamos começar a falar sobre um assunto que vocês já viram no nono ano e que é tranquilíssimo, ok? Pessoal, então, hoje nós inauguramos o estudo das funções inorgânicas. E as funções inorgânicas, elas são clássicas, muito úteis e são três. Na realidade, quatro. Quais são elas? Ácidos, bases, sais e óxidos. Então, são essas quatro funções que nós iremos analisar no dia de hoje, ok? Então, nós iremos começar a falar um pouquinho sobre a função dos ácidos, ok? E quem são elas, os ácidos? Os ácidos são, só para localizar, ácidos, nós estamos na página 497. Ácidos são aqueles que possuem... então vamos fazer uma introdução antes, né? Para ficar mais claro para vocês. Então, por exemplo, quem aqui foi para aquela feijoada dia de domingo ou sábado, comeu aquela feijoadona pesada e acordou com aquela sensação ruim de queimação aqui no esôfago? Eu acho que todo mundo já passou por isso, certo? Então, aquela sensação de refluxo nada mais é, aquela sensação de queimação, nada mais é do que o suco gástrico que nós possuímos no estômago, ele possui uma substância ácida. Sabia disso? E a substância ácida é chamada de ácido clorídrico. E para que ela serve? Ela serve para poder digerir os alimentos que nós consumimos. Ela participa do processo de digestão dos alimentos para tornar possível que nós o absorvamos e possamos utilizar aquele alimento em nosso corpo. Tudo bem. Mas a dúvida que fica é, professor, por que queima? Porque a gente tem uma válvulazinha do nosso estômago que segura esse ácido lá no interior do estômago. Quando essa válvula ela permite o refluxo ou o retorno do suco gástrico para a porção do esôfago, então nós sentimos aquela sensação de queimação. O nosso estômago ele é preparado para suportar o ácido. Já o esôfago, que é o tubo que está ligado aqui, ele não é preparado. Então, esse mal-estar ele é devido à corrosão, mesmo que de maneira leve, do tecido que está no nosso esôfago e também nessa porção aqui, esôfago e estômago. Ok? Beleza, galera. Então, informações importantes sobre ácidos. Então, ó, ácidos são substâncias orgânicas, como inorgânicas. Tem os ácidos orgânicos também que a gente vai estudar lá no segundo ano, mas os ácidos são substâncias aqui tratadas como substâncias inorgânicas, ok? Substâncias inorgânicas, ácidos, que são é, substâncias que têm a capacidade de liberar H+. Agora, vamos primeiramente entender o que é o ácido segundo as diversas teorias que nós possuímos. Então, primeiramente, ó, a primeira teoria, a teoria mais antiga, é a teoria de Arrhenius. Arrhenius, ele conceitua um ácido como uma substância que é capaz de liberar H+, uma vez que ela esteja em água. Então, por exemplo, ó, o HCl, que é o ácido que nós temos no nosso estômago, ele, uma vez que ele está em água, ele vai liberar H+ e Cl-, dissociando aqui essa ligação covalente, ó, hidrogênio com a metal, ligação covalente. Vamos lembrar lá de ligação, certo? Então, ele passou por um processo chamado ionização e liberou o quê? Liberou H+. Então, mais uma vez, ácido segundo Arrhenius é aquela substância que, enquanto em água, ela vai liberar H+. Então, ó, para gravar aí, Arrhenius, H+, água, libera.
Então, aí, a mente de vocês vai ficar mais fácil de gravar. Então, libera H+, quando em água, ok? Arrhenius é isso aí. Beleza, galera. Só que, para falar de ácido, eu vou falar um pouquinho sobre base. Base para arrhenius é uma outra função. Nós vamos estar no próximo capítulo. É aquela substância que o quê? Que libera OH-, ok? Então, ó, ácido libera H+, base libera OH-. Onde? Quando dissolvida em água, ok? Pessoal, qual que é o problema dessa teoria de arrhenius? O problema é que eu tenho que ter água. Se eu não tiver água, não vou ter ácido? A gente sabe que não, certo? E, além disso, a água não é o único solvente que nós temos na natureza. Por exemplo, o álcool é muito utilizado para fazer perfume, por exemplo. Então, o álcool é o solvente? Sim, o álcool é o solvente utilizado para fazer os perfumes. Então, eu tenho ácidos e bases somente com um tipo de solvente? Não, então eu tenho diversos tipos de solvente. Não quero dizer, por exemplo, que o perfume seja uma substância ácida. Não é o caso aqui, mas eu quero provar para vocês que eu tenho vários tipos de solvente diferentes. Lembrando que solvente é aquela substância que eu tenho em maior quantidade. Então, já temos uma grande falha aqui, porque a teoria de Arrhenius já não contempla os diferentes tipos de solvente que eu possuo. E desta maneira, pessoal, nós temos um problema aí. Então, precisamos avançar e ter uma outra teoria mais apropriada que nos explique melhor o comportamento de ácidos e, por consequência, bases. Ok? Então, pensando sobre isso, dois cientistas, o dinamarquês chamado Brønsted, que é um sobrenome dele, Johannes Nicolaus Brønsted, e um outro inglês, sobrenome Lowry, desenvolveu uma outra teoria, que também vai explicar o mesmo fenômeno, que é o fenômeno de ácidos e bases. Para Brønsted e Lowry, o ácido seria aquela substância que doa um próton, ou seja, doa um H+. H+ e próton são tratados quase como a mesma coisa aqui, tá? Apesar de não serem, certo? Por quê? Porque se a gente lembrar, o hidrogênio ele possui um próton no núcleo, certo? Então, se eu tenho um H+ indo, eu teria um próton, certo? Então, por isso, nós tratamos aqui como se fossem sinônimos. Mas não, na verdade, ele doa um H+. Então, o ácido doa um H+, e a base, por sua vez, ela recebe um H+, certo? Então, é importante observar que eu sempre vou ter associado um ácido e uma base. Como assim? Bom dia, meu jovem. Olá. Só um minutinho, pessoal, abrir um vídeo aqui. Espero que seja um momento proveitoso para você. Eita, deixa eu tirar esse áudio aqui que é mais fácil. Vamos voltar para o nosso trabalho. Pronto, parei o áudio aqui. Beleza, galera. Então, continuando aqui. Nós havíamos discutido que quando eu tenho alguém que vai doar H+, alguém tem que receber esse H+, ok? Então, observemos, por exemplo, o HCl. O HCl, ele vai doar H+, certo? Beleza. E quem vai receber esse H+? Vai ser a água. Então, a água funciona como uma base? Sim, funciona como uma base. No entanto, pessoal, nós temos que entender também um outro fato. Que fato seria esse? O fato de que eu sempre vou ter, além disso, um par ácido-base associado do lado dos reagentes e produtos. Como assim, professor? Vamos observar, por exemplo, o HCl. Ó. O HCl, ele liberou duas substâncias. Seria o H+, e o Cl-, ok? Mas se a gente observar e pensar o seguinte, professor, o HCl é um ácido, eu sei disso porque ele libera H+, tranquilo. Mas o Cl-, qual o comportamento que ele vai ter? Então nós temos um problema. Agora vamos pensar o inverso. Ó. Imagine que eu fosse possível inverter, transformar os produtos
e em reagentes. Então, o Cl-, ele estaria o quê? Recebendo H+, para formar novamente HCl, no processo inverso. Então, ó, o Cl- seria uma base. Então, conclusão, sempre que eu tenho um ácido no lado dos produtos, no lado dos reagentes, eu terei uma base associada. Ah, e o inverso é verdadeiro? Sim. Quando eu tenho uma base nos produtos, eu terei um ácido. Quando eu tenho uma base nos reagentes, como é o caso do H2O, eu terei um ácido nos produtos associado a ela. Então, eu sempre tenho um par ácido-base associado, reagente, produto, reagente, produto, ok? Então, eu tenho que ter a capacidade de, quando eu pegar uma reação ácido-base, eu identificar qual é a base associada a um ácido e qual o ácido associado a uma base, ok? Fazer essas setinhas aqui, beleza? Uma coisa importante de observar que, por exemplo, vamos pensar o seguinte, professor, você falou aqui que nós temos aqui esse sentido de HCl se tornando H+, mais Cl-. Então, naturalmente, isso aí era para acontecer. Mas por que que naturalmente eu tenho um HCl se tornando Cl- mais H+. Aí está o pulo do gato. Por quê? Porque aqui eu tenho um ácido forte, de grande capacidade de corrosão, que dissocia muito, que libera muito H+. Esse ácido forte, ele está associado a uma base fraca. Então, o Cl- será uma base fraca, ok? Beleza. Então, é isso que nós temos, ó. Num par conjugado, sempre que eu tiver um ácido forte, eu terei uma base conjugada fraca, ok? E quando eu tenho uma base forte, eu terei conjugado no outro lado lá dos produtos, uma, um ácido fraco, ok? Beleza. Pessoal, só que, mais uma vez, a ciência vai se inovar e tentar abarcar ainda mais outras substâncias que elas tinham esse comportamento de acidez. E quem pensou sobre isso? Então, um cara chamado Gilbert Newton Lewis, que viveu lá no século, entre o século 19 e 20, nasceu no século 19 e morreu no século 20, ele criou uma nova teoria que abarcava mais substâncias ainda. Porque, veja bem, o que é que Lewis pensou? Olha só, a amônia, que é o NH3, ela é uma substância básica. Porém, quando ela reage com, por exemplo, o BF3, eu não tenho aí nenhuma troca de próton ou nenhuma troca de H+. Então, como é que eu vou pensar disso aí com base nos conceitos de ácido e base? Aí a sacada dele foi o seguinte, ó. Veja bem, se em vez de eu seguir o próton, que era o H+, eu segui o par de elétrons. Oi, professor, como assim? Veja bem, ó. Quem que nós estamos seguindo aqui para identificar o ácido base na teoria de Bronsted-Lowry? Ó, o H+ está aqui, esse H+ vai ser trocado, liberado na realidade, passado aqui para a base. Então, eu tenho um próton saindo daqui do HCl e indo para o H2O. Então, estou seguindo o próton. Mas olha a sacada aqui da teoria de Lewis. Ele falou o seguinte, ó, veja bem, olha só, a base ela tem um par de elétrons não ligantes. Lá naquele par de elétrons da estrutura de Lewis que a gente aprendeu, certo? E essa base, ela vai formar uma ligação, por quê? Porque ela tem esse par de elétrons não ligantes. Então, para a teoria de Lewis, base é aquela substância que doa o par de elétrons.
doa o par de elétrons. Já o ácido é aquela substância que recebe o par de elétrons. Ok? Então, vamos lá para o livro. Então, aqui vamos perceber, ó, ele fala basicamente bem pouquinho aqui. Lembra lá de ligação da coordenada dativa? Uma ligação é quando coordenada é quando há o compartilhamento do par de elétrons. Pode ser dois tipos, que é o tipo normal, onde cada átomo vai entrar com um elétron formando o par, e um tipo especial do quê? Uma vai doar o par, ó, completo, ó, vem e doa o par. Então, essa ligação formada aqui, ó, é pela doação do par completo que a amônia entra. Então, para a teoria de Lewis, quem vai doar o par de elétrons é a base. Quem vai receber o par de elétrons é o ácido, ok? Beleza, galera. Então, vamos continuar aqui no nosso livro, desvendar algum conceito a mais que nós temos aqui. Ele fala aqui da introdução, do que é que o ácido tem um sabor azedo. Aqui eu tenho uma teoria de Arrhenius, que libera H+. E agora nós vamos entrar no outro tópico importante, que é o quê? Que é a classificação do ácido, ok? Então, para nós aqui, vai ser bem suficiente, nesse momento, utilizarmos a teoria de Arrhenius. Então, para nós vamos pensar o quê? No ácido como uma substância que libera H+, ok? Por enquanto, para simplificar nosso entendimento. Nós já discutimos as três teorias, que é de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me perguntem. E agora nós vamos o quê? Nós vamos discutir as diferentes classificações de um ácido. Então, primeiramente, ó, um ácido pode ser classificado quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Oi, professor, fala devagar. Ó, então, vamos lá. O que é ionizar para ácido? Ionizar é liberar H+. Então, a quantidade de hidrogênios ionizáveis são a quantidade de hidrogênios disponíveis na molécula para poderem ser liberadas no meio, ok? Então, ó, primeira classificação. Quando eu tenho um hidrogênio para ser liberado, eu tenho um monoácido. Quando eu tenho dois, eu tenho um diácido. Quando eu tenho três, eu tenho um triácido. Ok? É muito tranquilo a gente observar isso aí a partir da fórmula, ok? Porque, no geral, é o quê? É observar a quantidade de hidrogênios que tem na fórmula, vai ser basicamente a classificação. Então, por exemplo, eu tenho um aqui, então vai ser monoácido. Tenho dois, tenho um diácido. Só que eu quero fazer um parêntese. E esse parêntese é para dar uma dica para vocês, que é a seguinte, ó. Quando vocês tiverem o caso do fósforo, quando tiver o fósforo, aí vocês têm uma preocupação a mais. E que preocupação seria essa, pessoal? Seria a preocupação de quê? De desenhar a molécula, e vamos lá. Então, ó, caso do fósforo. Ó, eu coloco o fósforo no meio, tá? Inicio, por exemplo, ó, P3H3PO3. Vou fazer no quadro aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Whiteboard. Por exemplo, aqui, ó. A molécula era qual mesmo? Deixa eu voltar aqui. A molécula era H3PO3. H3PO3. Então, ó, H3PO3. Então, o que eles estão a fazer? Primeira coisa, você vai colocar o P e vai fazer o quê? Um P dupla O. Beleza?
Agora você vai distribuir os oxigênios. Ligação simples. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Beleza? Agora você vem e vai distribuir quem? Os hidrogênios, que faltou. Ah, sobrou aqui um oxigênio aqui a mais, certo? Só voltar aqui para o livro. E voltar para o quadro agora para dar certo. Então, aqui, já distribuiu todos os oxigênios, agora você vem e distribui os hidrogênios. 1, 2. Faltou 3, agora você vai e coloca esse terceiro lá no centro. Então, ó, vamos entender o que nós fizemos. Nós colocamos o fósforo no centro e depois fizemos o quê? Colocamos um oxigênio com dupla O aqui, beleza? Depois, no terceiro passo, nós colocamos o quê? Os oxigênios já ligado por ligação simples ao fósforo. E no quarto passo, nós colocamos o quê? O hidrogênio completando as duas ligações que o oxigênio faz. Ó, oxigênio 1, 2. Aí, para distribuir o último hidrogênio, eu coloquei o hidrogênio onde? Coloquei o hidrogênio no fósforo. Agora, a pergunta que eu faço, ó, anotem isso aí e tenham sempre em mente. Os hidrogênios ionizáveis são somente aqueles que estão ligados diretamente ao oxigênio. Então, quem está ligado diretamente ao oxigênio? Ó? Este e este. Então, eu tenho aqui um diácido, certo? Um diácido. Por que diácido? Porque, ó, eu tenho dois hidrogênios que podem ser ionizáveis, porque eles estão ligados diretamente ao oxigênio. Se não fosse assim, se eu não montasse a estrutura, eu erraria, porque eu acharia que isso aqui é um triácido. E não é um triácido, ok? Não é um triácido. Beleza? Então, se você não entendeu, pause o vídeo, volte e façam esse passo a passo aqui para estudar o caso do fósforo, que é um caso que tem muita recorrência em prova e muito aluno erra isso, ok? Então, vamos voltar agora para o livro aqui. Ó, então, o livro, ó, nós falamos sobre classificação, falamos sobre diácido, temos um diácido, nós falamos aqui por que o H3PO3 ele é um diácido, e aqui nós temos aqui o caso do H3PO2. Façam H3PO2 aí, tentem fazer. E vocês vão perceber que ele é um monoácido. Por quê? Ó? Eu tenho apenas um hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Certo? Por esta razão. Beleza? Presença de oxigênio. Então, galera, ó, o ácido vai ser classificado como hidrácido ou oxiácido. Oi, professor, quando? Isso aí é o quê? Então, ó, primeiramente, ó, o que é um oxiácido? Oxiácido é que tem oxigênio na sua fórmula. Tem oxigênio? Então é um oxiácido, ok? E quando vai ser diferente? Quando não tiver oxigênio, vai ser um hidrácido, beleza? Não tem grandes poréns, não tem grandes porquês, e é só isso, beleza? Agora, uma coisa quanto importante que nós temos que descobrir e entender é essa grandeza chamada grau de ionização, certo? O que é grau de ionização? Agora, vamos voltar para o quadro e entender isso mais em desenhando para ficar mais claro para vocês. Então, vamos lá. Vou fazer um new share aqui e o quadro para ficar mais clear all drawings aqui para a gente poder enxergar. O que seria grau de ionização, galera? Grau de ionização, por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma molécula de HCl, duas moléculas de HCl
3 moléculas de HCl, 4 moléculas de HCl, certo? Esse aqui vai ser o Cl e o coloridinho aqui, o colorir, é o H, ok? Beleza? Agora imagine que eu coloquei isso aqui em água. Coloquei em H2O e observo depois se eu coloquei em H2O. Então, observei que 3 dessas moléculas se separaram. Essa ligação se quebrou, se quebrou, se quebrou, e houve a separação aqui do hidrogênio e do cloro. E uma se manteve juntinha, não quebrou a ligação, certo? Agora, eu fiz a pergunta para vocês. Em porcentagem, quantas das moléculas liberaram H+? Aí você vai fazer. Porcentagem vai ser o quê? Eu tinha 4 e 3 liberaram, vezes 100%. Então, vai dar 75%. Ah, então 75% vai liberar H+. Beleza. Então, eu tenho aqui uma grandeza. Eu vou chamar isso aqui de alfa. Ah, então alfa é a porcentagem das moléculas que se ionizam e liberam H+. Isso mesmo, galera. Não tem grandes porquês, não tem grandes confusões aqui. Então, meu povo, só voltar para o livro aqui agora para a gente poder entender aqui melhor. Então, ó, grau de ionização nada mais é do que o número de moléculas ionizadas que se separaram, como eu mostrei, pelo número de moléculas totais vezes 100%. E olha que legal, ó, quanto maior for alfa, mais forte vai ser o ácido. Quanto maior for alfa, mais forte vai ser o ácido. Então, ó, se o alfa for menor do que 5%, menor ou igual a 5%, é fraco o ácido. Se o alfa for entre 5% e 50%, vai ser um ácido moderado. E se o alfa for maior do que 50%, vai ser um ácido forte. Naquele exemplo que a gente acabou de fazer, é um ácido forte, deu 75%, certo? Beleza, galera. Exemplo aí. Eu tenho um exemplozinho aqui, nada mais do que eu fiz para vocês. E agora, eu vou ensinar a vocês como é que eu descubro se um ácido é forte ou fraco a partir de sua fórmula. Por exemplo, ó, HCl. Como é que eu vou resolver isso? Eu pensar HCl, isso é um hidrácido. Então é um hidrácido. E quer dizer que vai ser diferente dos hidrácidos oxiácidos? Sim. Então, primeira conclusão, ó, eu vou analisar a força do ácido a partir de suas fórmulas de duas maneiras distintas. A primeira delas para os hidrácidos e a segunda para os oxiácidos, ok? Então, para analisar a força do ácido, eu sempre tenho que pensar, estou trabalhando com hidrácido ou com oxiácido? Beleza. Então, primeiro caso, ó, hidrácido. Então, como é que eu vou lidar aqui? Hidrácido é bem tranquilo. É só lembrar da frase, ó. Índio, brasileiro, clã, forte. Todos os outros, fracos. Então, ó, HI, índio, brasileiro, clã, que são os ácidos fortes, moderados, fortes, clã forte. Todos os outros, fracos. Ok? Beleza? Então, ó, índio, brasileiro, clã, são os ácidos fortes. E agora, ó, forte, que é o moderado, que é o HF, ácido moderado. E todos os outros são fracos. Beleza? Oxiácidos. Oxiácidos eu vou usar de uma formulazinha. Só um minutinho. Só um minutinho aqui. Galera, então, para os oxiácidos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar aqui a fórmula, que vai ser geral, hidrogênio,
a quantidade, um elemento central qualquer, que não interessa para nós no caso, e a quantidade de oxigênio. O que você vai fazer, pessoal? Você vai pegar o número de oxigênios, que no caso, por exemplo, aqui é 4, e vai subtrair do número de hidrogênios. Ah, beleza. Tá, vamos fazer isso? Então vamos, ó. O4ClH. Vai ser 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. E daí, professor, ó, seguinte resposta. Se esse númerozinho que você calculou for 3 ou 2, vai ser forte. Se for 1, vai ser moderado. Se for 0, vai ser fraco. Ok? Beleza? Então, ó, é a partir dessa regra que você vai encontrar aí a força de um oxiácido. Importante lembrar que o H2CO3 ele é uma exceção, tá? Essa aqui é importante de gravar, é uma exceção importante. Ele, se você fizer a conta, vai 3 menos 2, ele teria um ácido moderado. No entanto, ele é um ácido fraco, ok? Quanto à volatilidade, galera, a volatilidade ela é descrita da seguinte maneira, ó. É bem tranquilo, tá? HF, HCN, H2O, HNO3 e HClO3 são voláteis, ok? Todos os outros são pouco voláteis, beleza? Tranquilo? Então, a volatilidade aqui são um critério que a gente utiliza pouco. Pessoal, então, para a aula de hoje, eu vou parar por aqui, que agora a gente vai entrar em nomenclatura, e nomenclatura é um assunto que geralmente os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, recapitulando a aula de hoje, a gente parou aqui até volatilidade. A gente aprendeu as diferentes teorias de ácido, Bronsted-Lowry, Arrhenius e Lewis. Aprendemos a classificar os ácidos em oxiácidos e hidrácidos, quanto à quantidade de hidrogênios. Aprendemos sobre o conceito de grau de ionização. Aprendemos como observar se um ácido é forte ou fraco a partir da sua fórmula. Entendemos a volatilidade. E a aula que vem, a gente continua a partir de nomenclatura, ok? Beleza? Então é isso. Forte abraço. Fiquem com Deus.